Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Esse é o Café com Batata. Ai, que nojo. Não combina se você for comer isso na vida real, mas o programa é bem legal. Então já enfia o dedo no like aí, se inscreve se você não for inscrito e não deixa de mandar as suas perguntinhas para nós. Que sorriso falso da porra. Calma. Manda. Tem muita gente aqui dizendo que não tá dando pra se preparar. Mal dá pra virar o mês. Como é que você quer que as pessoas se preparem? Eu acho que tem 3 tipos de pessoa no mundo. Aqueles que não estão preparados, os que estão muito preparados e os muito ricos. Tem uma pergunta sobre isso também, não tem? Tem. Pois bem, aqueles que não estão preparados e não têm grana para se preparar, vão ter que trabalhar mais. Desculpa, mas essa é a realidade. Não vai cair no céu do seu colo. Não adianta você ficar rezando, porque se você rezar vai ser pior ainda, porque até na Bíblia está dizendo que você deve se preparar. Então, você vai ter que começar a buscar formas de se preparar muito baratas e formas de se preparar quase de graça, tipo pegar semente no final da feira, começar a cultivar com coisas que você acha aí na sua localidade, começar a reforçar a casa com reciclagem e outros produtos. É o que dá para fazer e eu te convido a assistir os primeiros vídeos, os primórdios do Guia do Sobrevivente, que a gente fez exatamente isso que você precisa fazer agora. A gente se preparou usando quase nada, basicamente uma preparação de caçamba. Então vai lá e dá uma olhada que vai te ajudar bastante. Próximo. São os primórdios? Tô com uma pergunta aqui do Jairo, que é um inscrito recente do canal, e ele disse que não sabe se a gente já falou, mas ele quer saber o seguinte. Vocês têm algum plano para armazenar... Por que você tá fazendo assim? Nada, tô tirando sal. Vou voltar de novo a pergunta, então, tá? Certo aqui. Vocês têm um plano para armazenar água potável para o consumo humano, caso aconteça uma falta ou algo pior? Sim, nós temos muitos planos. O primeiro plano que a gente tinha era cavar um poço, fazer um poço semi-artesiano, mas aqui no forte, tanto no forte quanto em casa, a gente tem tipo 300 metros de profundidade, então já era, custa 30, 40 mil reais para poder fazer um poço. Nós partimos então para a coleta de água da chuva, tanto em casa como aqui. Lá nós temos as caixas d'água, nós temos os lagos e aqui a gente também está preparando exatamente a mesma coisa. Só que aqui, por ser maior, nós vamos fazer uma estrutura muito maior também. E nós também temos do lado do forte aqui uma nascente de água que eu já mostrei para você aqui no canal. Dá uma pesquisada aí, ok? Em termos gerais, se você não tiver outra condição, coleta de água da chuva. Melhor opção. E armazenar água potável, tem como? Sim, existe como você armazenar água potável. Basta você clicar nesse link aqui em cima, que você vai direto no vídeo onde eu ensino como é que você faz para fazer isso, ok? Ana Cláudia... Mas que palhaçada. Cara, eu odeio esse negócio aqui. Vai, vamos, eu vou ficar sério agora. Bom, a Ana Cláudia... deixa quieto. É só a Ana Cláudia, tá? Por quê? Por quê? Porque ela tá dizendo aqui que você toma banho pelado no quintal e isso é crime. Puta que pariu. A pergunta Peraí. Calma, gente. Corta aí. Calma. Pergunta isso de novo agora no microfone que eu acho que eu não ouvi direito. Vai. A Ana Cláudia, alguma coisa, que eu não vou dizer, diz que você toma banho pelado no quintal e isso é crime. Cara, como assim isso é crime, cara? É crime tomar banho pelado no quintal? Ou é crime saber como ela sabe? Não, se for... como é que ela... Pra começar, como é que ela sabe que a gente tá tomando banho pelado no quintal? Se for crime e alguém da polícia estiver assistindo aí, ela toma mais banho pelado no quintal que eu, tá? Só pra você saber. Então ela é muito... É seu, mas ela é muito mais criminosa do que eu, tá? Só pra vocês saberem. Eu tomo banho só de sábado, ela toma banho, tipo, quase todo dia. Quase todo dia não, você toma banho todo dia, né? Você é dessas pessoas. Então é assim... Ainda sou. Cara, eu não sabia que não podia tomar banho pelado no quintal. E se alguém sabe, tem alguma lei, alguma coisa que não pode? Até onde eu sei, na minha casa eu posso fazer o que eu quiser. Nós temos um chuveiro lá fora que já está montado, inclusive, para a água dele cair, já regar as plantas e tal, que estão fazendo a barreira ali do fundo. Se eu parar de tomar banho no quintal, eu fico sem segurança. Mas por que será que... E como que ela sabe? Será que ela é nossa vizinha? Não sei. Corta aí, vamos ver o negócio do condomínio. Pera aí, gente. Ó, essa pergunta aqui veio em vários vídeos, comunidade, eu acabei nem pegando o nome das pessoas, mas peguei o contexto geral. A pandemia acabou?
o Putin zerou a Covid, porque não se fala mais nela, né? O Átila postou o fim da pandemia. Na verdade, eu até assisti o vídeo depois que vocês comentaram aqui, ok? O Átila, ele fez um comentário sobre a pandemia acabar para os mais ricos. Inclusive, ele deixou um link que eu vou deixar aqui embaixo se você quiser ler a matéria, ok? Foi feita uma pesquisa em vários países do mundo por gente muito influente, querendo saber como os muito ricos estão lidando com a pandemia e que se de fato a pandemia acabou para eles, não para nós. Vocês entenderam? É para os muito ricos. Então ele fala como, por exemplo, o cara compra uma ilha, como ele compra um jatinho, como ele compra um super barco, literalmente para se isolar do resto do mundo, inclusive mantendo todos os confortos que ele tem. Na verdade, isso não é uma questão agora dessa terceira, quarta onda, isso é uma questão que aconteceu já desde o início, ok? Desde o início. Quem podia, quem tinha uma grana, quem tinha como se manter, ficou isolado, quietinho, comendo do bom e do melhor, com internet, com tudo. É meio que você ter prisão domiciliar no resort, ok? A casa deles são assim. Quem se ferrou foi o povão. Esses caras precisam que os funcionários deles trabalhem, eles precisam de tudo isso. Então, para eles, trabalhando no home office lá nos palácios deles, nas ilhas particulares, acabou a pandemia. Eles não estão nem aí para a pandemia. Agora, para o povão que está fazendo o mundo girar de verdade, que pega busão todo dia, o bicho continua pegando e uma variante pode aparecer de uma hora para outra. Então, não é o fim dos protocolos, ok? Eu, pelo menos, vou continuar me mantendo o mais isolado possível, usando máscara, álcool gel e a coisa toda que precisa. Porque eu, infelizmente, não comprei minha ilha particular ainda, Raposa. Não. Ainda não. Esse papo do Putin ter zerado o Covid é meme, ok? Então não vai nessa, não. Ele não curou nada. Ele só começou a moer gente lá no... Ele só ganhou espaço na mídia. Ele só tá com espaço na mídia. Separei algumas perguntas sobre o armazenamento. Tá, manda lá. Pergunta de armazenamento são sempre as melhores, vai. Vou começar por aquela que sempre me dói o coração. Posso usar sílica gel? Putz. É um absorvedor de oxigênio? Não. Existe o absorvedor de oxigênio e existe a sílica gel. Se você colocar sílica gel no seu arroz, no seu macarrão, perto da tua comida, você perdeu toda a comida, porque sílica gel é venenosa, você entendeu? Se você tá vendo em algum lugar aí que tem gente usando sílica gel, entra lá e escreve na hora que sílica gel é veneno. Ponto final. E aí vale também, tem muita gente que armazena, faz estoque temporário em caixa, o rotativo, e perguntando, eu acho que foi daí que surgiu isso. Posso colocar sílica gel na caixa? Melhor não, para não ter confusão, melhor não. Esquece a sílica gel, bota um pedaço de carvão e um pouco de sal grosso, pronto. Sílica gel e alimento não combina, nada. Sem sílica gel e alimentos. Sal fino no macarrão. Se você colocar sal fino no armazenamento do seu macarrão, você vai salgar o macarrão a ponto de você não conseguir mais comer. O que você coloca é o sal grosso para tirar o mínimo de umidade que fica no macarrão, que talvez ele salgue menos o seu macarrão. Sal fino é um caminho sem volta. Ponto final. Porque o macarrão vai absorver Ele vai absorver o sal fino. Qual o melhor para plantar nessa fase agora? Milho, feijão, abóbora, trigo, berinjela, quiabo? Cara, como é que ela sabe que a gente toma banho pelado no quintal? Não sei. Será? Nossa, a gente tá sendo espionado. Eu tô achando isso. Daqui a pouco eu tô no Xvideos de novo. Volta pra pergunta. Que pergunta que é? Nessa fase, o que é melhor plantar? Tá. Milho, feijão, abóbora, trigo, berinjela, quiabo? Berinjela não. Berinjela o Bolsonaro proibiu em todo o território nacional, tá? O capitão proibiu de plantar berinjela e proibido comer berinjela. É mais fácil, é crime plantar berinjela. Planta maconha, mas não planta berinjela. Que é o mesmo crime, não pode. Desvirtuou de novo! É que eu tô de bom humor hoje, é o seguinte. É que eu tô cavando, isso sempre que eu tô cavando eu fico de bom humor, entendeu? Tudo começa com buraco, minha gente. É o seguinte, se você quer plantar milho, feijão e abóbora, existe um negócio chamado milpa. Milpa é um consórcio onde você planta as três juntas e você consegue uma ótima porcentagem, um ótimo desempenho na hora de fazer as colheitas, ok? O que vai acontecer é o seguinte,
O milho vai servir de suporte para o feijão, que precisa até de uma sombrinha ali. O feijão vai colocar um monte de nutrientes na terra que o milho precisa. E a abóbora vai correr no meio disso tudo, dando uma quantidade muito grande de nutrientes para você. Você faz isso tudo junto e tem um vídeo no canal. O link tá aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Seguindo nessa linha de preparação, muita gente chegando agora e se sentindo meio perdido. Por onde começar? O que eu compro primeiro? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar seus pontos fortes e seus pontos fracos, ok? Se você tiver uma prioridade em segurança, porque você está numa área mais perigosa, você tem que começar a fortificar a sua casa. Se o seu problema é o de todo mundo, que é alimentos, a gente tem uma dica legal para você, que é o nosso manual, é um trocadinho, tá? O link está aqui na descrição. É um manual completo sobre armazenamento de alimentos na visão sobrevivencialista. Isso mesmo, você vai saber tudo lá, desde como montar uma cozinha de emergência até como fazer quase todas as preparações, com tabelas. Basicamente todo o protocolo 550 que nós estamos fazendo aqui no canal está dentro desse livro. Nós estamos fazendo a releitura em vídeo para vocês. Demora um pouco mais, mas você também pode acompanhar aqui no guia, ativando as notificações e se inscrevendo. A gente está fazendo o possível para levar o máximo de conteúdo para vocês, ok? E basicamente o guia do sobrevivente é exatamente isso. Pessoas que estão trabalhando para se tornar mais autossuficientes dentro dessa sociedade maluca, onde uma guerra lá do outro lado do mundo zera as nossas economias aqui. Então dá uma fuçada no canal que você vai achar muita coisa legal, ok? Aqui, parou, para quieto, parado. Essa semana tava rolando uma discussão lá no preparador de elite e as pessoas estavam perguntando sobre root cellar. Lugares muito úmidos, como a Bahia, é possível fazer um root cellar? Sim. A outra questão, um root cellar pode servir como um abrigo, como um bunker? Não. Senhores e senhoras, um root cellar é uma geladeira subterrânea, uma geladeira geotérmica. Ele tem aquela cara de bunker, de abrigo subterrâneo mesmo, mas ele não é construído para isso. Por exemplo, em áreas muito úmidas, como essa que nosso colega perguntou, ele vai ter que dar um jeito na umidade, senão ele só vai ter mofo dentro da geladeira dele. Em áreas que são mais secas, por exemplo, você tem que colocar um mínimo de umidade lá dentro. Nós já fizemos uma playlist falando sobre isso, que tá aqui em cima para você também. Vai lá e dá uma olhada que a gente explica mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, ok? Lembrando, é uma geladeira e ela é construída como tal. Ela não é construída para aguentar impactos, então ela não tem tanta ferragem assim e ela não tem os princípios básicos que um abrigo subterrâneo vai precisar. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? Root cellar não é bunker. Tem uma matéria no nosso site falando sobre isso já, ok? Bora lá. Mais uma? Acho que chega por hoje, senão vai ficar muito longo. Aí o pessoal fala que a gente se estende demais. Se deixar, a gente tem um monte, a gente fica aqui até amanhã, né? Então é isso aí. E se você tem alguma pergunta que é pertinente à preparação e sobrevivencialismo, coloque aqui nas... E a pergunta de tomar banho pelado não é pertinente. Ou é? Porque eu não posso sobreviver na cadeia, né? É pertinente sim. Cara, será que a gente vai preso? Alguém sabe sobre isso? Coloca nos comentários. Eu não quero ir preso, não. Não, tenho 2 filhos pra criar. Eu também, só porque eu tomei banho no quintal? Até onde eu sei... Nossa, que treta. Agora sou eu que tô perguntando. O Batata pergunta agora. Café com Batata que pergunta. Pode ou não pode tomar banho no quintal? Se não pode, eu tô lascada. Você tá ferrada. Se tem algum drone... Você tá ferrada, você tá ferrada. Gente, até mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho de humor nesse cenário que tá difícil de engolir, ok? Até mais e fiquem seguros. Valeu, tchau.